certo aí agora? Agora tá perfeito. Agora, melhor vai ser no dia que você vier aqui pra gente fazer ainda como? Presencialmente. Deixa esse Covid passar. Já quero! Ah, eu também. Já tô ansiosa. Ansiosíssima. Super quero. Viu? Deixa eu perguntar, tá muito barulho aí do ventilador? Não, tá tranquilo. Vê se o pessoal reclamar alguma coisa, a gente muda. Mas eu acredito que tá bem tranquilo. Certo. Acho que agora tá certo. Boa. Amiga, vamos começar se apresentando pra galera, né? Porque você já trouxe seu exército de violeta aí, que eu vi que já tem coração roxo na live. Quero ver meus corações roxos aí, galera. Então, deixa eu me apresentar. Vamos lá. Então, meu nome é Giovana. Eu vou fazer 25 anos daqui menos de 2 meses. Sou formada em nutrição pela Universidade Federal de Alfenas e tenho pós em nutrição clínica especializada em emagrecimento e estética. Perfeito. E o signo? Cadê o signo pra gente? Joga na roda. Signo Peixes, ascendente Touro, Lua Touro e Vênus em Peixes. Organizadíssima. É só Peixes, Touro, é só isso que tem aqui mesmo. E tá tudo bem, tá tranquilo. Então, amiga, como que você pensou em ser nutricionista? Como que você falou agora? É esse o ramo que eu gostei, é esse o ramo que eu quero, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Tá. Eu acho que, na verdade, no começo eu tava confusa, né? Como todo mundo. Mas eu acho que eu vi a nutrição como um lugar onde eu poderia cuidar das pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito. E também eu poderia ir para várias áreas, né? Porque a nutrição tem um leque bem grande de coisas para fazer. Então acho que foi por isso. Isso que é da hora. E, assim, você fala que é especializada no emagrecimento, né? No emagrecimento correto, vamos falar de uma forma bem necessária, porque eu já tinha até postado, tem ali na biozinho, quando eu falei sobre você, que é muito importante seu conteúdo pra gente, porque traz alguns famosos que às vezes falam algumas coisas que ficam na nossa cabeça e que a gente acha que é regra. E quando vem alguém especializado para falar sobre, traz um conforto para a gente poder confiar naquela informação, né? Sim. Então, assim, vamos começar. Pode falar. Não, eu ia só perguntar, não, pode falar, não tem problema nenhum, fale aí. É isso. Fica tranquila, amiga. Qual que é a melhor dieta para quem quer emagrecer hoje? Tá. Então, uma coisa que as pessoas não entendem e não entenderam ainda até hoje, não tem problema nenhum em não entender, né? Que eu faço questão de explicar sempre, é que para emagrecer a gente precisa comer menos e gastar mais. Então, não tem um alimento que engorda, não tem um alimento que emagrece, não tem uma dieta certa, não tem uma dieta errada, não existe, assim, estratégia que não dê certo, além de comer menos. Então, eu acho muito importante reforçar mais uma vez que não existe alimento que engorda, porque hoje, antes de ontem a gente viu várias coisas aí, né, nas redes sociais de pessoas, de pessoas falando coisas sobre pão, sobre não sei o quê. E não existe uma dieta perfeita, não existe uma melhor dieta. Existe aquela dieta que se encaixa, né, pra você, e aquela que você consegue comer menos e gastar mais. Resumidamente, seria adequada para o seu dia a dia, né? Sim, exatamente. Isso que é legal. Existe algum método para perda de peso duradoura? A perda de peso duradoura é fazer uma dieta que tem adesão, ou seja, a pessoa sempre conseguir fazer. É por isso que muita gente gosta do meu estilo de dieta, porque eu coloco coisas que ela sabe que se eu tirasse ela não ia conseguir fazer. Então, a dieta duradoura, onde você tem um resultado duradouro, é comer coisas que você não se vê sem. Então, você precisa comer. É isso. Isso que é ótimo, né? Porque às vezes a gente quer cortar isso, cortar aquilo, mas quando a gente adapta o nosso dia a dia, né? Porque eu agradeço todos os dias que você adaptou nesse pauzinho aqui, pro dia a dia da garota bonita. Exatamente. A gente fica mais livre, né? Pra poder seguir aquilo e tornar a nossa rotina. Não vira nem como se fosse uma dieta, uma educação alimentar mesmo, né? Exatamente. A gente come muito melhor, sem nem ver. Sem nem ver isso aqui mastigando um brócolis, do nada. Exatamente. É tipo isso. É bem assim.
E o que eu fui pesquisar, né? Porque a gente faz uma pesquisa aqui para poder falar sobre nutrição com um pouquinho, não tanto embasamento com você, assim, mas para poder perguntar sobre coisas que outras pessoas têm dúvida também, né? Sim. E eu vi a dieta do Can. O que ela é? E qualquer um pode fazer? Ela é recomendada? Você conhece, não conhece? Tá. Ela tava escrita exatamente isso? Dieta do cão? Tá, é DUKAN. Tá. Eu não sei se realmente é a que eu tô pensando, tá? Porque a galera inventa bastante nome diferente, assim. Eu não sei se é a que eu tô pensando. Sim. Mas, se eu não me engano, é a mesma que a cetogênica ou não? Você viu o que é? Porque eu não sei se realmente é a que eu tô pensando ou não é. Então, eu vi que alguns famosos estavam fazendo essa dieta, que é bastante de cortar carbo, mas eu não sei muito. É tipo isso, então. É tipo cetogênica. É uma dieta bem baixa em carboidrato. E claro que tem como fazer. Não sou contra, nem nada. Mas aí foge um pouco daquilo que a gente falou no começo, que é sobre adesão. A pessoa conseguir seguir isso por muito tempo. Então, provavelmente vai ser uma dieta que a galera vai fazer por um momento e depois vai parar. Então, enxuga, mas depois, querendo ou não, não tem como manter aquele peso. E muita gente pergunta isso pra mim. Dá resultado, né? Se eu parar de comer, óbvio que dá, gente. Se a gente parar de comer, a gente emagrece 100%. Mas você não vai conseguir manter isso por muito tempo, né? Então acaba que não adianta de nada. Então, é importante a gente saber isso, porque senão a gente olha na internet e acha que qualquer uma pode ser ok, ideal, então. né? Sim. E qual é a melhor hora? Porque a gente vê no seu Instagram o doce, né? O famigerado doce. É a Nutri que ainda passa doce pra gente. Qual que é a melhor hora pra gente comer um docinho aqui? Tá, então explicando de uma maneira mais fácil para todo mundo entender. O doce é um carboidrato, né? E que ele tem uma absorção muito rápida no nosso organismo. Então, a melhor hora para a gente comer seria sempre junto com algum outro alimento que não fosse o carboidrato. Então, por exemplo, assim, ó, depois do almoço, depois do jantar, porque aí não vai ser um carboidrato isolado, ou antes do treino. Porque esse doce vai ser convertido aí em energia e vai ser gasto na atividade física. Então seria um momento ideal, que é o meu famoso pré-treino, né, com Nutella e com doce de leite que eu passo para muita gente. Eu muito sou fã da Nutella. Sim, é muito bom, muito, muito, muito bom. E aí você come ele antes do treino e ele é, né, transformado em energia que você acaba gastando no treino. Então é uma boa fonte de carboidrato para pré-treino. Isso que é bom a gente saber, porque às vezes a gente corta tudo, né? E é o que a gente estava falando. E muita gente pergunta e tem a dúvida de eu posso comer chocolate sem ganhar peso? Foi o que você falou, né? Você acabou de instruir a comer nas horas certas que você vai gastar aquilo que você comeu, né? Exatamente. E também, como um todo, né? Tudo tá... Como é que eu posso dizer? Tudo tá somando durante o dia, toda a quantidade. Então, quando você come a quantidade certa e está dentro dessa soma do dia, você com certeza vai gastar. Então não tem problema nenhum. Pode sim, com certeza absoluta comer. Até porque ninguém consegue ficar sem, né? Impossível. Nossa, viu? Se falar que assim, eu até fico sem, mas é porque eu compro, meu namorado come tudo. Aí, esse detalhe. É o único momento. O único momento que eu fico sem. A pergunta que tinha embaixo era da dieta cetogênica. O que ela é? A dieta cetogênica é mais ou menos isso que a gente já tinha falado. É uma dieta bem baixa em carboidrato, dá mais ou menos aí uns 5% de 100%, mais ou menos uns 5% de carboidrato. Para você ter noção, tem até fruta específica para comer em uma dieta assim, cetogênica. Então é uma coisa bem restrita mesmo e é muito difícil de seguir. Todos os pacientes que já tentaram seguir comigo essa dieta não conseguiram assim nem 2 semanas, porque realmente é uma dieta muito difícil. E não que eles estejam errados em não conseguir, tá? É que realmente é difícil e não é tão simples assim. E, na verdade, para ela fazer efeito, ela precisa de pelo menos de 15 a 20 dias aí pro corpo entrar em cetose. Então, assim, é difícil pra caramba. Tem que estar muito focado.
É aquilo que você falou do restritivo, né? Você vai parar tudo e depois de 15 dias você vai querer o quê? Comer um Big Mac. É tipo isso. Você falou sobre o bendito do pão, que a gente fala do pão aí. Vou citar mesmo a Ira Card lá, que falou do pão do Arthur Aguiar, né? Meu Deus, você comeu um pão. Hoje ele não aceitou um café com. Como chama o negócio desse? Adoçante. Não aceitou também. Eu vi ele comendo agora há pouco, porque eu acompanho tudo, tá, gente? Eu sou 100% bebê maníaca. E aí eu acompanho e eu vi ele que ele tava comendo tipo bolachinha cream cracker, sei lá como fala, com margarina, né? E aí ele tava comendo, sei lá, umas 8 bolachas. Tipo, muita, num prato cheio. E eu até comentei no Twitter, né, que isso é a consequência da restrição. Quando a gente restringe por muito tempo, ele conseguiu chegar no corpo que ele queria para entrar no programa. A partir do momento que ele entrou ali, ele saiu completamente. Não vai conseguir manter, né? E não tá conseguindo manter, porque é impossível. E aí ele tá comendo o dobro do que eu tenho certeza que ele comeria antes. Isso que a gente vai vendo, parece que tá mais preso do que tava lá. Nunca vi. Exatamente. E aí o pão, ele não é um demônio, né? Ele não engorda. A gente só adapta ele àquilo que a gente vai comer, né? Exatamente. Inclusive, eu falo muito para os meus pacientes que às vezes, se eles quiserem, assim, trocar a comida, né, o arroz pelo pão, super dá. Então, tem gente que janta ou que almoça pão com carne, alguma salada ou coisa do tipo, e não tem problema nenhum. Então, assim, não tem problema incluir o pão, nunca vai ter. Isso que é bom saber, dá um alívio aqui, porque, nossa senhora, eu vejo gente tirando miolo, aí depois eu vejo gente não comendo pão, aí demoniza o pão. A única coisa que eu quero fazer é comer um pão, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. E um pão francês ainda, que eu amo. Eu também, ai, uma delícia. E o que importa mais para o nutricionista? O peso na balança ou o número do manequim? Nossa, ótima pergunta. Porque assim, eu odeio ver peso na balança. Porque aquilo não quer dizer nada. Quando a gente sobe na balança, a gente vê um número. Que ali naquele número tem gordura, água, órgão, osso, músculo. Então assim, às vezes você ganhou massa magra e o peso subiu. E você tá só se baseando por aquilo e você acha que você engordou. Então é muito mais assertivo, né? Ver esse número do manequim, ou ver foto, ou ver o espelho, o simples olhar no espelho, tirar a circunferência. Então isso realmente dá muito mais diferença do que ver o peso mesmo na balança. Tenho pacientes que perderam 1 quilo assim comigo, mas já saíram do 44 pro 38, coisas assim absurdas. Então a gente vê a diferença no que a gente quer também, né? Às vezes a gente fica tão focado ali na balança que a gente não tá vendo ali no espelho a diferença que a gente tá. Exatamente. Esse é o problema, né? E aí se frustra também, porque muitas vezes a gente só fica subindo na balança, não vê resultado, fica chateado, só que aí a gente entra num outro assunto que é da saúde, né? Independente do que a gente está vendo ali, a gente está fazendo pela saúde, não pela estética. Exato. A estética é uma consequência de tudo que vai vir aí. Exato. Qual é o horário ideal para me pesar? Tá, o horário ideal. Falar que isso não é importante, mas assim. Não, mas assim, não é importante ver só esse parâmetro, mas é óbvio que a gente vai ver o peso, isso é com certeza absoluta. O melhor horário pra gente se pesar é de manhã, quando a gente acabou de acordar, depois de fazer xixi, depois de fazer cocô. Mesmo, né, que tem gente que o intestino não funcionou ainda, mas enfim, de manhã. Assim que a gente acordou, sem comer nada. Porque o peso da hora que a gente acorda pra hora que a gente vai dormir é bem diferente. Caraca, eu nem imaginava. E quando a gente não tiver em pré-menstruação, né, de TPM ou menstruado. Eu subo 5 quilos na balança quando eu tô menstruada, porque eu incho bastante. Então não é meu peso ideal. Bastante líquido também. Sim, não é o meu peso certo, né? Então. Exato. O que é melhor? A fruta fresca ou a fruta seca? Tá. A fruta seca, normalmente ela é mais calórica. Porque
porque ela passou por um processo ali que provavelmente colocaram algum tipo, enfim, de açúcar ou alguma coisa para ela se tornar seca. Não tô falando que ela não é saudável, tá? Ela pode ser saudável sim, mas ela passou por um processo. Ou seja, a fruta fresca ali, ela é 100% natural, que são os alimentos que a gente deveria consumir mais, né? Então, seria melhor. Não tem tanta interferência de pessoas ali naquela alimentação. Exatamente. Exatamente. Quanto menos interferência, melhor. E, Gi, uma dúvida que eu tenho, assim, super no meu coração. Hoje, qual a diferença na nossa saúde para a gente optar por uma fruta que seja de uma agricultura que não use transgênicos, não use alguns venenos, para aquela agricultura do mercadão que a gente às vezes vê aquelas frutas bonitas, assim, sabe aqueles mercados que vão para fora, que a gente vê aquela fruta bonitona, você pode deixar uma semana quase, ela não muda quase nada. Muito bom a gente falar sobre esse assunto, porque a gente não fala sobre isso. E esse assunto é bem político, porque comer é um ato político. Então, a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa apoiar, além de tudo, os pequenos produtores, né, que vivem disso e não essa... Como é que eu posso dizer? Não sei nem a palavra que eu vou dizer uma sobre corda, isso. né? Um grupo. Exatamente, sobre... Até nas frutas eles fazem isso. É impressionante. E agrotóxicos e tudo que usam, né, nas frutas, por mais que haja controvérsia, né? Porque, claro, cada um vai defender o seu lado, mas baseados em estudos, né, contra fatos, não há argumentos, causa sim malefícios à saúde. A gente tem vários artigos e estudos falando sobre o mal que causa os agrotóxicos, os transgênicos e tudo isso. E lembrando que não estão somente em frutas, tá? Tudo que tem um Tzinho ali no rótulo alimentar vai ter esse transgênico e é prejudicial. Quanto à quantidade de prejudicial, isso é muito individual, tá? Tem gente que tem até câncer e tem gente que tem, enfim, aparecem alguns problemas. Como é que eu posso dizer? Você já tinha uma predisposição a isso e ele já vem aparecendo antes, sabe? Vai causando antes. Isso. Então, se você puder optar, é sempre aquela hortinha em casa, sempre aquela frutinha em casa. É bom até para manter uma rotina saudável, de manter uma plantinha ali, né? Sim. Ou até a galera da feira, né? Quando a gente vai em feira da nossa cidade, porque a gente sempre fala, né? A gente sempre quer que as pessoas apoiem o nosso trabalho, mas a gente não vai nem na feira da nossa cidade, né? Então, a gente sempre vai comprar no mercado. É muito importante a gente ir à feira, apoiar essas pessoas, que dificilmente elas usam esses venenos aí na nossa alimentação. E aí eu já vou até deixar um adendo pra galera ir lá compartilhar, ver seu conteúdo depois dessa live, sobre compras que a gente pode fazer, né? Sobre algumas opções que a gente pode ter aí, que eu super acompanho, vou baseando as minhas nisso. Sim, isso mesmo. E é muito importante pra gente. Como que a gente mede o percentual de gordura do nosso corpo? Tá, o percentual de gordura é feito através de uma fórmula que a gente faz através do adipômetro. Então, é aquele negócio que a gente puxa aqui, né, o braço. É muito legal isso. Então, tudo que a gente puxa no nosso braço, assim, é gordura, tá? Então, quanto menos gordura a pessoa tem, menos isso aqui ela vai ter, tá? E como que ela vai saber quanto ela tem? Infelizmente, só um profissional, né, de nutrição ou de educação física que também consegue fazer uma avaliação em você para te falar. No meu consultório, eu uso 7 dobras. Então, são 7 dobras que eu uso, mas tem profissionais que usam 9, tem uns que usam 4, isso é muito pessoal. E aí é feita uma fórmula, que é bem complexo, né, de eu falar aqui, mas que aí traz a porcentagem de gordura. E a classificação é muito individual. Normalmente, para mulher, até uns 19% é ok. Mas a maioria que chega no consultório hoje, independente se tá acima do peso ou não, tá? Tem mais de 25% aí. A gente tá bem longe, assim, de estar saudável. A gente tem que manter uma rotina até por isso, né? Não adianta estar perdendo peso ali e não focando se você tá ganhando uma massa, se você não tá, se você tá fazendo uma rotina que vai beneficiar seu corpo, né? Exatamente. Isso é muito legal. As
castanhas, quando a gente fala de castanhas em geral, elas são todas iguais? Ou tem uma que é mais recomendada, outras que é menos difícil de, sei lá, absorção? Tá. As castanhas são do grupo, né, dos alimentos de gordura. Então, são gorduras extremamente boas, que a gente chama de gorduras monoinsaturadas, que são as gorduras que a gente deveria comer mais. Só que elas são extremamente calóricas. Então, em questão de estar assim igual, elas são iguais. Amendoim, castanha de caju do Pará, nozes, qualquer uma dessas. São iguais, são ótimas, cada um em uma proporção. Só que a gente tem que tomar cuidado, que é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes. Não é porque um alimento é saudável que a gente deve comer muito. Eu não sei vocês aí que estão assistindo, você, Ju. Eu já cheguei a pegar um pote de castanha de caju e comer inteiro, porque eu acho gostoso pra caramba. Pra mim, sim. Amendoim, todo mundo pega o amendoim e come um pacote de amendoim. Gente, é muito calórico. Muito calórico. Dá quase um pratão de comida em relação à caloria. É, tipo, muito calórico. Então a gente tem que tomar cuidado com a quantidade disso também. Infelizmente é mais complexo do que imagina. Não é só tirar pão, gente. Tem muitas coisas envolvidas. Mera carne segura, não precisa tirar o pão. Pode controlar. Exatamente. Ver a quantidade. O detox que a gente tanto fala sobre, ele funciona? Tá. Então, agora, de acordo com o Código de Ética da Nutrição, a gente não pode usar a palavra detox. Então, nutricionista que vocês veem, claro que eu vou explicar, né? Mas assim, nutricionista que vocês veem por aí, usando a palavra detox, ele está meio que contra o código de ética, tá? Porque a gente não pode. Por quê? Não existe. O nosso próprio corpo faz a desintoxicação, o nosso fígado faz isso. Não existe um alimento que vai desintoxicar, ou um suco, ou um chá. Não, o nosso próprio corpo faz isso. O que acontece é que esses alimentos, tipo um suco detox, que as pessoas falam, né? Ou um chá, alguma coisa do tipo, são alimentos mais naturais. E quando a gente consome mais alimentos naturais, nosso corpo fica limpo, né? Isso desintoxica o corpo. Mas independente se ele tá limpo ou não, o fígado já vai fazer por si só esse trabalho. A gente não precisa fazer isso. A gente pode optar por tirar alguns produtinhos que levam o nome, alguns produtinhos industrializados, né? Que levam o nome detox, para uma dieta que vai desinchar, que vai trazer benefícios, que a gente vai ver o mesmo resultado, talvez, do detox, mas sim. É que normalmente o que acontece? As nutricionistas, ou enfim, qualquer pessoa, passa esse detox com algumas dietas que são anti-inflamatórias. O que é isso? Consumir alimentos mais naturais, alimentos com muitos temperos, que faz com que o nosso corpo se limpe e a gente desinche. Então, isso seria essas dietas que as pessoas acabam dando o nome de detox. Na verdade, a gente faz isso o tempo todo na nutrição. É que a galera usa essa palavra para vender, sabe? Para vender mesmo. Para chamar atenção. O que é uma dieta limpa, né? Uma dieta livre de industrializado? Sem nenhum alimento que a gente precise desembalar. Só alimentos que a gente precisa consumir, né? Como frutas, verduras, legumes e coisas do tipo. Se você está consumindo cada vez menos industrializado e mais alimentos naturais, mais próximo de um corpo limpo aí você tá. Entendi. É bom a gente saber isso, porque senão a gente fica preso em algumas coisas que a gente julga como certo por ouvir falar, né? Não por Exatamente. Às vezes ir atrás da informação em si, ou ir atrás de um nutricionista para fazer um acompanhamento. Sim. E quando a gente vai falar sobre esses mitos grandes, a gente fala bastante sobre o óleo de coco. Que o óleo de coco, todo mundo fala, não, usa óleo de coco, porque o óleo de coco é saudável. O óleo de coco, ele é realmente saudável? Quanto ele é saudável? Quanto vale a pena? Tá. Eu não sei porque as pessoas surgem com uns assuntos assim que, sabe, tipo, se cria isso na internet e todo mundo acredita, claro, cada um com seus motivos por acreditar, mas todo mundo acredita e não tem embasamento nenhum no que as pessoas falam. Então, vamos lá. Qual é a melhor gordura? Qual é a gordura mais saudável? Sempre foi e sempre vai ser o azeite de oliva extra virgem. Não tem nenhum melhor que ele. Nunca vai ter. Então, o óleo de coco é saudável, mais que o azeite não. Mas claro que é uma gordura até que boa.
Só que não existe nada que seja melhor que o azeite. Então, pode até parecer um pouco contraditório, mas assim, posso usar? Óbvio que pode. Vai ser o melhor? Não, não é o melhor. É bom você optar pelo clássico azeite, então, extra virgem. Ah, e uma dica e super dica do azeite é que, assim, primeiro de tudo, o azeite precisa ser comprado em frasco de vidro, tá? Não de plástico. Quando a gente compra em plástico, ele oxida. E a acidez dele tem que ser menor que 0,5. Desculpa, é que vocês ficaram falando aqui. Não tem problema nenhum. 0,5 ou 5%. Maior que isso já é óleo, melhor nem comprar. Vou deixar, nossa, aqui. Desculpa, gente. Não, normal, gente. Tá tudo tranquilo, de boa, não tem problema nenhum. É só quando você vem do fundo do coração, assim, o chill, que você tá vendo o barulho vindo, se aproximando. Não tem problema. É tranquilo. Normal, né? O ao vivo tem disso. É normal, né? Ossos do ofício. Sim. Tudo bem. A água com limão em jejum, ela faz bem? Tá. A água com limão é uma estratégia, porque o limão é um alimento anti-inflamatório, que entra naquele assunto que a gente já estava falando. Então, sim, é uma estratégia boa para se usar, só que a gente tem que tomar cuidado, porque aí entra num outro assunto, né, que eu não tenho propriedade para falar, mas o excesso tira o esmalte do dente. Então, aí a gente já vai prejudicando o outro lado. Então, sim, é uma ótima estratégia se você quer consumir alimentos anti-inflamatórios. Nada a ver com emagrecer. Mas ele pode tirar o esmalte do dente. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ou tomar de canudo, sei lá. Sim. Ou não tomar, né? Espirrar o limão na salada. Também é uma boa estratégia. O que é indicado e contraindicado para quem tem síndrome do ovário policístico? A gente precisa falar sobre isso, porque eu vi que você traz bastante esse tema. E a gente não tem um leque de informações muito grande para o público quando ele vai pesquisar aquilo, né? Tá. O que é indicado e o que não é indicado? Tá, então, síndrome do ovário policístico, ele é meio genético ou ele vem também dos más hábitos aí no estilo de vida. Os médicos, eu não gosto de falar muito, né? Porque às vezes a pessoa como é que eu posso dizer? Se dói, mas eu não tô falando de todo mundo, não tô generalizando. Mas a maioria dos médicos, eles só tratam ali o seu problema, não trazem a solução. Então, eles só te dão ali, por exemplo, toma um anticoncepcional aqui porque vai dar certo. Tá, mas ali, enquanto você tá tomando anticoncepcional, ele tá resolvendo. A partir do momento que você para, ele não melhorou. Então, ele não tratou solução, não deu solução de nada. Ele não tratou a causa. Exato. Então, o que seria tratar a causa de um ovário policístico? Primeiro de tudo, atividade física. Sem atividade física, não dá. Os cistos no ovário, né, só vão crescer. O excesso de farinha branca, então tudo que for farinha branca, pão, bolo, arroz, a gente precisa dar uma diminuída ou trocar por integral, né? Sim. E diminuir a quantidade de doces aí, porque normalmente as pessoas que têm ovário policístico, elas têm uma tendência a comer carboidrato demais. Então, eu sei que é difícil, mas infelizmente a gente só consegue quebrar esse ciclo dando uma parada, dando uma diminuída mesmo. Sim, entendi. E é muito importante a gente falar, né? Porque, como eu te falei, muita gente tem e acaba indo para o anticoncepcional naquele tapa-buraco mesmo, né? Sim, exatamente. Na hora que você precisar parar. Porque aí o anticoncepcional, assim, ele pode ajudar a tratar uma coisa, mas ele piora várias outras, né? Exato. Então, é uma bomba de hormônio aí, que já é um outro assunto. Arroz e feijão, Gia. Arroz e feijão engordam, a gente precisa comer todo dia. Qual a importância do arroz e do feijão pra gente? Tá. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar em uma alimentação acessível para todos. O que todo mundo tem em casa é arroz e feijão. Não tem como eu não passar arroz e feijão ou eu mandar a pessoa tirar o arroz e feijão e ela ter que comer outro alimento. Que outro alimento? Nem sempre ela pode comprar. A gente tem que pensar em uma nutrição para todos. E quando a gente pensa em uma nutrição para todos, o que vem dentro de uma cesta básica? Arroz e feijão. Então, primeiro ponto, pensar por esse lado.
quê? Não tem problema nenhum. O que vai mandar são as quantidades. E são 2 alimentos extremamente cheios de vitaminas que juntos se completam. Então, são perfeitos. Não tem problema nenhum. Podem comer todos os dias. O que vai mandar é a quantidade mesmo. Entendi. E é bom você falar sobre o prato do brasileiro de classe baixa hoje poder ser só arroz e feijão, porque às vezes nem isso ele tem, né? E quando a gente fala de comer é um ato político, é disso que a gente está falando também, de gente não poder comer às vezes, né? Sim. Quando a gente fala é sobre uma política de fato, a gente precisa que vão agir em cima da nossa alimentação, em cima de uma forma saudável, escutando quem entende, quem estuda aquilo, né? E não só, eu acho isso, então isso aqui que tá vendendo, é isso que eu vou fazer. E é por isso que, assim, claro que no meu Instagram eu tenho um nicho, né, de emagrecimento, porque para o Instagram a gente sabe que ter um nicho é super legal, mas o meu pensamento não é somente esse. Então eu busco isso quando eu faço uma dieta, quando eu faço algo para qualquer pessoa, e eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre o verdadeiro sentido da nutrição, que é promover uma alimentação para todos. A gente não pode deixar de lembrar que esse é o principal motivo da gente existir. Que é inadmissível, assim, alguém passar fome, porque é um direito do ser humano comer. Então, a gente precisa falar sobre isso sempre que puder, sempre que tiver chance, como estou tendo aqui, porque como é que eu posso dizer? É uma coisa que as pessoas não falam e levam a gente só pelo lado da estética, assim como a Maiara Card falou. É muito perigoso, porque a gente não sabe que às vezes do nosso lado tem gente que nem isso tá podendo comer, e a gente precisa falar sobre isso. Isso tem que ser falado muito mais sobre os profissionais. Então, se tem algum nutricionista, algum estudante de nutrição aqui comigo, precisa entender que o seu lugar de fala é sobre isso também, é sobre pessoas passando fome, pessoas que precisam de coisas mais acessíveis no prato. Então a gente precisa trazer esse assunto, e não somente estética, porque a vida no fim é sobre quem você é, não o que você é e o seu corpo. Porque é aquilo que vai ver de longe, né? Exatamente. A gente tem que começar a ver focar em outros objetivos, né? E falando agora de um outro lado, porque tem gente que não tem que comer, mas ao mesmo tempo tem gente que abusa daquelas vitaminas encapsuladas, daquela alimentação de cápsula. Quão recomendado é uma vitamina encapsulada do que uma dieta específica e feita para você em questão de vitaminas e nutrientes que você precisa? Tá, então primeiro de tudo, nada vai substituir o alimento. Sempre, assim, não tem necessidade de tomar whey, vitamina, nada do tipo, se você pode comer. Se você tem alguma deficiência, aí é claro que a gente vai optar pela vitamina para que você não tenha essa deficiência, mas vale lembrar que os multivitamínicos, quando tem muitas vitaminas dentro de uma cápsula só, o seu corpo não vai absorver tudo isso. Então, a quantidade que o seu corpo absorve é muito pouco. É muito mais fácil que você tome separado. Então, você tome a vitamina C em uma, a vitamina D em outra, o ferro em outra, e tente evitar esse multivitamínico. Não porque não faz efeito, mas é porque o efeito dele é muito pequeno, não tem necessidade, sabe? O seu corpo não vai absorver da mesma forma. Exatamente. O seu corpo só vai absorver quando você tomar a cápsula inteira de uma coisa só. Sim. Hoje, quando a gente fala na orientação, tem gente que fala de dieta vegana, mas orientação vegana, quem é vegano, quais são os alimentos que são imprescindíveis para quem é vegano hoje? Que vai dar os nutrientes que eles precisam, assim. Porque para citar todos os assuntos, a gente vai precisar citar esse, vai precisar citar a falta de informação que você tem do pessoal que é vegano hoje, né? Tá, então aí a gente entra nessa parte de vitamina. Às vezes, a gente não consegue bater a quantidade de vitamina e de proteína, enfim, numa alimentação vegana. E assim como eu falei que a gente tem que, enfim, falar sobre essa parte que as pessoas precisam comer, a gente também tem que falar sobre a parte de respeitar a decisão das pessoas de acordo com a alimentação. Então, eu vejo muito nutricionista tentando incluir coisas em alimentação
que é uma escolha própria. Se a pessoa escolheu pelo motivo dela, ela tem total liberdade de comer aquilo que ela quer. Então, primeiro ponto, respeitar. Segundo ponto, a vitamina B12, que é uma vitamina que a gente encontra na carne, é uma vitamina que precisa estar presente. Então, às vezes, a gente consegue colocar levedura nutricional, que é um pozinho, dá pra gente colocar em cima da comida, que a gente já consegue bater uma quantidade de vitamina ali. Ou, se não, mandando, né, manipular a vitamina B12, a vitamina D, são vitaminas, assim, que eles precisam ter a mais. Entendi. É bom a gente focar nisso, né? Porque às vezes a gente acha que também é só a vitamina encapsulada. Assim, eu nem sabia da levedura, nem sabia que existia, mas é bom a gente saber, né? Existem dietas e alimentos que são mais indicados hoje para quem faz um tratamento de ansiedade, de depressão, síndrome de pânico ali, um tratamento com remédio controlado para esses fatores. Então, essa parte da saúde mental está completamente ligada a uma boa saúde física. Então, claro que tem alimentos que ajudam, por exemplo, as castanhas, a banana, são alimentos que contêm alguns elementos ali que acaba ajudando a ansiedade e tal. Mas, mais do que falar sobre alimentos isolados, é falar sobre um estilo de vida saudável. Quando a gente tem um estilo de vida saudável, com alimentação limpa, como a gente vem falando desde o começo, e atividade física, muito provavelmente as suas crises, enfim, vão diminuir. Porque a saúde mental está muito ligada à sua saúde física. Entendi. E hoje você vive mudando uma perspectiva e a qualidade de vida das pessoas, né? Em questão da alimentação dos seus pacientes. Existe alguma história em específico que já te marcou nesses grandes atendimentos que você já deu aí? É uma coisa até engraçada, né, de falar quando a gente pensa assim, mas de 10 pessoas que eu atendo, 8 pessoas que estão na minha frente choram. Choram por tudo que viveram, por tudo que já viram, por tudo que já ouviram. E hoje eu atendi uma paciente, né? Que quando eu fui conversando com ela falou assim: meu Deus, então você vai me ajudar muito, porque eu venho de uma restrição, porque eu venho de não sei o quê. E isso me toca demais, porque é uma coisa tão simples, é uma coisa tão normal que a gente faz no dia a dia, que é comer, que quando você se depara com uma pessoa que não pode comer pelo corpo ou porque alguém mandou, uma profissional mandou, é muito pesado. É muito pesado, porque muita gente chora, muita gente pede ajuda, implora ajuda. Então, desses mais de aí 400 pessoas que eu já atendi, o que mais me toca é a pessoa sentar na minha frente, chorar e implorar por ajuda, assim, porque outros profissionais restringiram. Então, isso mexe muito comigo, muito mesmo. Falando sobre casos pessoais aqui, eu sempre gosto de citar o quanto você foi importante ali para eu sair da minha anemia e da minha bulimia, né? Porque eu queria chegar ao emagrecimento estético, mas completamente de uma forma que eu perdi o controle daquilo que eu estava vivendo e que a gente precisa encontrar alguém que a gente vai se adaptar no comer. A gente vai conseguir comer de manhã, de tarde, de noite, sentir fome, que fazia tempo que não sentia, porque você achou alguém que está te ouvindo e está ali com você, né? Está ali dando um apoio para além de só uma consulta. E eu acho que também uma das coisas, lembrando aqui agora, que uma pessoa me falou depois que acabou a consulta, e até uma estagiária minha, quando viu uma consulta minha, falou, foi assim: nossa, Gi, eu fiquei impressionada o quanto você ouve. Porque normalmente quando a gente marca uma consulta com alguém, a pessoa que tá, né, se consultando tá falando, não para de falar, né? Exato. Que tá consultando, né, o profissional. E às vezes tudo que a gente precisa é ouvir. Ouvir pelo que a pessoa já passou, ouvir o que ela quer, ouvir o que ela tá passando, enfim. Então, eu acho que isso também é uma coisa que marca muito na consulta. E faz a gente voltar com aquele profissional, né? Faz a gente manter, faz a gente continuar.
Se a gente não tem, às vezes, um dinheiro para continuar uma consulta, a gente continua na dieta, a gente continua fazendo aquela reeducação, aplicando aquilo que a gente aprendeu, né? Porque a gente aprende. Para além de tudo, a gente não só faz um guia, né? Ah, vou fazer isso, isso, aquilo e aquilo. Você aprende, vou fazer isso por causa daquilo. Eu vou fazer isso. Isso é um ponto muito importante. Que primeiro que você falou do dinheiro, que muita gente, eu tenho muitos seguidores que até hoje não passaram comigo pelo dinheiro mesmo, mas vivem ali comigo por quê? Porque eu ensino, porque ali no meu perfil tem muita coisa que você pode aprender. E o outro ponto é o fato de eu explicar mesmo o que você está fazendo. Porque às vezes, hoje mesmo, teve uma outra paciente que falou assim: ai, porque outro nutricionista que eu fui mandou eu comer tapioca e não pão francês. Aí eu sentei na frente, né, na frente dela, mostrei a diferença da tapioca e do pão francês em questão de nutriente, em questão de proteína, carboidrato. E o pão francês é superior, por mais que as pessoas não saibam. O pão francês é melhor do que a tapioca em questão Falta nutricional. informação, né? Sim. E aí ela ficou assim, assustada. Ela falou assim: ai, eu não sei então por quê. Eu falei assim: pois é, porque a galera só vai indo com a maré, né? Deixando levar. Exatamente, com a massa, o que a outra pessoa fala, vai deixando, na hora que vem nem sabe por que tá fazendo. Então eu acho que isso é muito importante, ensinar. Porque o que eu busco é que vocês tenham essa autonomia aí, de depois, quando eu não estiver mais junto, vocês sabem o que fazer. É muito importante isso, porque eu realmente sinto isso vindo de você, né? Quando a gente vai falar sobre tudo que você já estudou, tudo que você investe, isso é uma coisa que você sempre fala no seu Instagram, que a gente é muito importante a gente falar sobre, né? Que é investir em cursos, investir em diversos materiais e coisas que vão te ajudar a crescer e abranger mais leques, né? Mas o que envolve o valor de uma consulta hoje, uma consulta sua, o que envolve ele? Porque não é só você ir lá, existe o pós, existe o antes, o que envolve? Tá. Então, primeiro de tudo, envolve toda a minha saúde mental, tudo que eu passei na faculdade, porque por mais que as pessoas acham que é fácil, é difícil pra caramba entrar, mas eu acho que é mais difícil ainda sair, e sair inteiro, porque eu vi gente morrendo, eu vi gente querendo tirar a vida, eu tentei tirar a minha vida na faculdade, então é uma coisa que muita gente não sabe, muita gente também sabe, né, porque hoje em dia eu consigo comentar tranquilamente. Então, primeiro de tudo, é minha saúde mental. Por mais que você veja o diploma, você só viu o diploma, mas você não viu tudo que eu fiz para ter ele na minha mão. Exato. Segundo ponto, é o fato de eu me valorizar mesmo, porque eu acho que tem muito profissional que é bom, que às vezes é até melhor que eu, mas não se valoriza. Então, o fato disso de se valorizar. E aí vem tudo, né, que eu já paguei, tudo que eu dediquei, que são os cursos, que são mentorias, que é a pós-graduação, são várias coisas que eu invisto em forma de dinheiro e o tempo. Eu acho que mais do que dinheiro, eu invisto o meu tempo. Então, assim, não tenha um momento do meu dia que eu não esteja vivendo para o meu trabalho. Então, até aqui que eu estou, né, que você me chamou e tal, é um trabalho isso para mim. Eu encaro como um trabalho, como uma responsabilidade. Então, eu acho que o fato de eu ter responsabilidade comigo, com a vida das outras pessoas. Então, isso vale minha consulta e até eu acho ainda pouco por tudo que eu passo e por tudo que eu sei, de verdade. E é importante a gente falar sobre isso, né? Porque olha isso, muita gente fala assim, não, porque tem aluguel, porque tem água, porque tem luz. Nem lembrei disso. Foram as últimas coisas que você pensou, né? Eu nem lembrei de aluguel, de não sei o quê, porque assim, pra mim, aluguel e tal é o mínimo, eu tenho que fazer isso, mas o que eu faço além do mínimo? O que eu faço além da média? Então é isso que eu penso e é aí que eu valorizo, porque assim, pagar aluguel, pagar internet, comprar um celular ou um computador bom para eu trabalhar, eu tenho que fazer isso, aí todo mundo vai ter que fazer mesmo, independente. Agora, o que eu faço a mais não é todo mundo que faz e nem é questão de, ai, nossa, ela tá se achando. Não, é porque eu me valorizo mesmo, eu sei o que eu faço, eu sei a hora que eu acordo, eu sei a hora que eu vou dormir, eu sei o que eu estudo, eu sei de tudo isso. Então, é essa valorização mesmo pelo meu trabalho. E no fim, assim, de tudo,
Hoje a gente tem profissionais, né, que são médicos e tal, dentistas, que na sociedade são tão bem vistos que podem cobrar quanto eles quiserem. Por que a gente não pode também? Eu cobro quanto eu acho que vale meu trabalho. Se você está disposto a pagar, ótimo, vou fazer a melhor consulta da sua vida. Se você não está disposto a pagar, sem problema nenhum. Quando você tiver, estarei aqui, mas não vou abaixar ou diminuir pelo que alguém vai pensar. Isso nunca. Isso é muito importante, né? Se posicionar também. Não é só se posicionar politicamente, não é só se posicionar contra pessoas que difamam ou falam inverdade sobre a nutrição, mas se posicionar também para vender o seu peixe, né? A gente sempre aperta essa tecla aqui porque hoje existe a desvalorização do profissional. Existe o profissional falando assim, mas eu não sou médico. Nem você falou, eu não sou médico. Eu não sou um doutor, eu não sou um... E às vezes tem doutorado, nem você tem especialização, entendeu? Existem outros investimentos para além daquilo. E existe a vida pessoal, né? Que nada não tem um valor para você colocar ali e falar assim, não, isso daqui vale isso. Não tem, né? E hoje tem uma pergunta que a gente faz para todos, que é, qual é o seu propósito, Gi? Nossa, essa pergunta me mexe de um jeito que me dá até vontade de chorar. Porque tem gente que fala assim pra mim, nossa, Gi, eu acho que você já atingiu o que você queria em relação a dinheiro, né? Primeiro que não, claro, né? A gente sempre pode atingir mais, né? E segundo que não atingi ainda. O meu propósito é mudar a vida das pessoas. É mudar o que ela acredita sobre nutrição. É mudar todos os dias o que algumas pessoas impõem sobre alimentos ou sobre nutrição. Eu vim mostrar que não tem nada a ver com isso. Eu vim mostrar que eu consigo fazer de outro jeito. Que você consegue por outro caminho. Então, eu acho que o meu propósito é influenciar pessoas para que elas tenham uma vida saudável de um jeito, né, ok. E que elas sejam uma palavra que, tipo, eu vou tatuar essa palavra no sábado, que vai ser da minha Violeta, que eu vou tatuar ela, que é uma palavra que me move, que é a liberdade. Que elas sejam livres para elas comerem o que elas quiserem, para elas fazerem o que elas quiserem e para elas serem quem elas quiserem. E é exatamente isso, assim, como uma paciente sua, como uma amiga sua, como uma admiradora sua, como tudo, assim, como alguém que conviveu com você na faculdade, né, e fora dela também. Mas, assim, é muito importante ver que você, a partir do momento que a gente encontra com você, a gente toma posse da nossa liberdade. A gente não só conhece ela e fica sabendo dela, mas a gente toma posse, diz e declara que aquilo ali é nosso. A gente chama aquilo ali de nosso e tem que ter aquilo. Se eu não tiver minha liberdade para comer naquele lugar, eu não vou permanecer, entendeu? E é exatamente isso. É muito importante pra gente saber, assim, pra gente ouvir. E também eu acho que o Oreia apareceu aí na live. Ah, é, Oreia? Vai Corinthians, é claro! Aqui, ó, na frente da Júlia. Eu não vou falar nada, porque eu te juro que tá triste. Eu não vou ficar quieta. Pode falar. Eu até esqueci que eu ia falar, calma aí. Ah, tá. E enfim, né? E a última coisa sobre isso de propósito, para fechar essa parte, é você ser livre a ponto de não aceitar que mais ninguém fale sobre o que você tem que parar de comer, o que você tem que comer, ou aceite qualquer comentário ou qualquer coisa sobre o seu corpo. Isso, para mim, é primordial. E pra gente, como paciente, é libertador saber até onde a gente vai chegar, entendeu? Até onde eu permaneço ou não, né? E agora, né, eu vou fazer aquelas perguntinhas que a gente faz aqui. Que a primeira é, você participaria de um reality? A fã do Big Brother Brasil, né? Gente, eu todo ano eu me inscrevo. Quero ver a Gina dando baile na galera, falando assim, aqui, ó. Eu com certeza eu participaria. Eu participaria da Fazenda, participaria do Big Brother, participaria de tudo. Eu acho que é super minha cara e eu não tô nem aí, eu iria. Hoje, se você pudesse viver no corpo de um famoso, de quem seria e por quê? Meu Deus. Hoje eu viveria no corpo do Cristiano Ronaldo. Porque
Nossa, ela não é baixa, não. Ela não é simples, não, tá bom? Ela vai longe. Porque eu gosto muito dele, é uma inspiração. E eu acho que eu queria entender mais da cabeça dele, do foco dele, para fazer com que o meu foco seja ainda maior. Então, aquele cara, assim, é sem sombra de dúvidas uma inspiração de foco e determinação para mim. E assim, quem te vê de longe vê muito parecido o foco e a determinação, só que em lugares diferentes. Só que em lugares diferentes. Ele foi ali em futebol, teve a oportunidade de ganhar a fama dele. Você tá aqui no Instagram com 10 mil pessoas te seguindo e acompanhando o que você fala, o que você é. Então, às vezes, falta aquele de se olhar também, gente. Se olhar pra gente poder falar pra você, sim, você é muito focado. Seria um encontro de duas máquinas, eu tenho certeza. Aí não ia ter como, não. E agora falando de famoso, que famoso você escolheria pra te interpretar num filme sobre a sua vida? Vai ser difícil. Não pega as coisas de filme. Num filme da minha vida, meu Deus do céu. Eu acho que levando para um outro lado, pode ser um famoso que não é atriz, né? Não precisa ser atriz, Pode, né? e nem precisa ser parecido assim fisicamente, alguma coisa assim. Ah, tá. Não, claro. Eu acho acho que de um outro lado, porque o lado dessa parte de alimentação não tem nada a ver, mas assim, seria a Virgínia. Porque é uma pessoa extremamente espontânea, engraçada, então seria um outro lado meu. E focada. Eu gosto também, muito né? dela. Exatamente, eu gosto não muito repara, dela. mas a gente tá vendo conteúdo o dia inteiro dela. Parece que você tá falando, meu Deus, a gente tá gravando stories que saiu da consulta, mas parece que eu tava ali com ela, entendeu? Parece que eu tava tipo isso. É esse meu lado aí da Virgínia, então acho que seria ela. Ah, eu amei. E agora, pra finalizar, porque parece que não, mas já tá dando 1 hora de live. Meu Deus, vai muito rápido. Vai muito rápido. Eu vou convocar esse exército de Violeta pra buzinar você pra assim que acabar a pandemia, você vir aqui pessoalmente pra gente poder fazer as fotos, pra gente poder gravar pro podcast do Spotify também. Mas esse Ai, que vídeo legal, aqui, chique. você viu? E aqui a gente quer já deixar claro para todo mundo, amanhã, 9 horas da manhã, tá saindo no YouTube já o episódio completo com a Gi, para vocês irem lá, assistirem de novo, se informarem novamente, compartilhar com tio, tia, avó, cachorro, passarinho, prende um bilhetinho, deixa ele voar por aí, entendeu? Faz o que quiser para vocês. E agradecer os nossos patrocinadores também, que é o Estação 7, que está fortalecendo a gente numa jantinha hoje. A Gi, quando vier aqui, ela vai comer no restaurante. Já quero. Ai, você vai amar, amiga. Uma delícia. Já quero. Ou Maracas, que a gente sempre informa que se você não é fumante, não se torne, não comece um vício do zero. Se você tem menos de 18 anos, não fume, não é permitido, não é autorizado e não vai fazer bem para sua saúde. A gente já sabe, a partir do momento que você é fumante, você assina um termino ali de coisas que podem fazer mal para sua saúde. Então, mas se você for, temos patrocínio da Maracas. Enfim, né? Toda vez, né? Tem que ser. Sim. E também a adega do Rafão, que patrocina a gente no refrigerante, na água, na cerveja, se precisar. Então, no dia que a Gi vier aqui, ela vai tomar uma gelada, porque sabe que ela gosta, né? Com certeza, né? Óbvio. Vai ser a adega do Rafão, vai te patrocinar, amiga. Fica tranquila. Ansiosa. Vamos para perguntinha bizarra, Gi. Tá preparada? Claro, sempre. Vamos lá, então. É o que você prefere? E vamos com ele. São 5 perguntinhas. Tá. Gi, o que você prefere pro resto da vida, hein? Tá. Um voto de celibato ou um voto de silêncio? Gente. É difícil. Não, eu acho. É muito difícil, mas eu acho que eu não consigo ficar em silêncio. E é no celibato. Eu também não, mas assim. É muito difícil, gente. A gente não. Sabe? A gente pode. Ah, não dá. Eu não consigo ficar em silêncio. Não dá. Eu falo muito, então não dá. E assim, com certeza ele escolheu o silêncio. Falei, são 2 opções super difíceis, né? Não, Depois é muito difícil. O que você prefere? Ah, agora já saiu na bagaceira. Agora eu já vou Vai. Oh, meu Deus. Lamber a axila de um desconhecido ou deixar um desconhecido lamber a sua?
Deixaram um desconhecido lamber a minha. Então, estica a axila aí pra gente. Não, brincadeira. A minha axila super depilada a laser, gente. Meu sonho, eu não vou levantar a minha não, porque senão vai chegar ali na câmera. Vamos para a próxima pergunta. O que você prefere? Voltar no tempo para conhecer os seus ancestrais ou ir para o futuro e conhecer os seus bisnetos? Ir para o futuro e conhecer os meus bisnetos. Eu sou muito ansiosa, então acho que já foi, mas eu gostaria de dar uma olhadinha, assim, para ver como é que estamos. Se a gente tá, assim, sabe, se eu deixei uma herança muito boa. Nossa, seria bom saber. Eu nunca tinha focado nisso, eu tinha pensado que desgraça que vai sair da minha família, eu não quero descobrir não, eu vou voltar no passado que já tá mais confortável. Não, eu já quero saber quanto que eu deixei de herança, porque eu tô no foco. Isso que é importante. É importante a gente focar, porque eu tô aqui aprendendo a ter foco com você. Entendeu? Ótimo. Primeiro você foca e depois a gente fala o quê? Eu vou guardar meu dinheiro, pelo amor de Deus. É isso. E tá tudo bem. Gi, o que você prefere? Ser a primeira pessoa a explorar um planeta novo ou descobrir a cura de alguma doença? Descobrir a cura de alguma doença, com certeza absoluta. No planeta novo pode ter alguma bactéria que você vai descobrir. Ah, não, Já pensou nisso? com certeza. Mas eu acho que descobrir a cura de uma doença é mais, assim, impactante. Ah, eu tentei mudar essa ideia, mas... Não. Ah, É que, assim, por mais que eu não tenha leão no meu mapa astral, eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de atenção, sabe? Então, assim, o fato de eu descobrir uma doença ia ser assim, nossa, lá, eu descobri uma doença. Então... Entendeu? Isso que é importante, a gente focar na gente, focar no que a gente gosta. E tá bom. É isso. É isso. É sobre isso, tá tudo bem. É sobre isso. O que você prefere? Passar uma semana no meio de uma floresta sozinha ou em uma casa mal assombrada? Porque escreveram assombrada aqui, só que assombrada não necessariamente é ruim, né? Eu não vou falar sobre espíritos no momento, porque vai, né? Mas assim, eu falo mal assombrada, porque vai ter um espírito ali que você vai, né? Pois é mal. É assim, é difícil, sabe? Porque eu tenho muito medo de bicho. Muito medo de bicho. De sapo, de tipo, todos os tipos de bicho. Então, numa floresta seria difícil pra mim, porque ia ter bicho. Muito, Mas numa casa mal assombrada é difícil também, né? Eu acho que eu numa floresta, eu dou um jeito e é isso. Eu acho que eu prefiro a floresta. A floresta ia nela. Ah, mata a aranha, né? Porque quando tá você não vai ver mesmo. É, exatamente. Então é isso. Vai matando a aranha que você enxerga e mata. É sobre isso, tá tudo bem. E eu vou fazer essa pergunta porque você falou que não tem leão, mas você gosta de atenção. Então eu vou tirar uma daqui da minha cachola. Tá. O que você prefere? Morrer salvando 200 pessoas, não colocar 200, vai, 200 pessoas, mas ninguém saber que foi você, ou deixar 200 pessoas morrerem, mas saberem que foi você a única sobrevivente? Nossa, que difícil. Assim, é porque aí tem dois eu que brigam, sabe? O eu empática, que não... Eu me segurando pra ajudar a galera enquanto eu quero ser famosa. O eu... Gente, eu não tenho problema nenhum. Eu sou a Luciana do BBB. Eu quero ser famosa. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Mas você batalha claro. por isso, né? Você batalha muito também por isso. Claro que assim, eu não vou ficar falando igual ele o tempo inteiro. Gente, quero ser famosa, quero ser famosa. Coitado, eu fiquei com dó dele ontem. Mas eu tenho vontade sim, eu não vou mentir que eu tenho. Então assim, Ele né? ser famoso, só que aqui fora, né? Eu acho, se essas pessoas não forem nenhum conhecido, eu acho que eu prefiro ser sobrevivente. Enfim, meu lado egoísta falou por aí. E tá tudo bem, porque na pergunta de você seria uma vilã famosa ou uma heroína desconhecida? Uma vilã famosa, depois eu dou um jeito. Entendeu? Meu malvado favorito era um vilão também. Sim. Gente, tá sobre esse assunto, as pessoas ficam muito assim, nossa, lá o que ela... Gente, mas isso é muito nossa personalidade e a coragem de ser vulnerável, de falar a verdade. É muito mais fácil, eu já falei já o que eu sinto e é isso. Não se aí depois você vai lá matar 200 pessoas. Eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém, na verdade eu sobrevivi e eu sou foda, entendeu? É isso. Tá tudo bem.
Podia ter salvado? Talvez ninguém tava lá, todo mundo morreu. Se for as pessoas que não são conhecidas, assim. Se não fosse meu pai, minha mãe e meu tio, eu tava como? Isso. Mas tá bom, então, Gi. Muito obrigada por esse episódio. Eu consegui aprender muito, fazer brincadeira. E quero você aqui mais com a gente, pra gente poder aprender mais, saber mais e mudar a nossa rotina pro nosso melhor, né? Conhecer a nossa melhor versão. Sim, sim. Então, Muito obrigada também. Fiquei muito feliz. Fiquei feliz por todo mundo que assistiu aqui, todo mundo que vai assistir depois, né? Porque, como a gente já disse, vai ficar no YouTube gravado e aí eu vou compartilhar aí para todo mundo que não pôde estar aqui. Então, obrigada por todo mundo. Tenho certeza que eu estarei aí ainda esse ano pra gente conversar mais. E aí nós duas já estaremos muito melhores e assim, evolução total, né? É sobre isso, tá tudo bem. A galera vai ver isso daqui só crescendo. Exatamente. Tipo isso. Obrigada, amiga. Até a próxima. Beijo. Até. Tchau, gente.